Hoje as coisas estão desenvolvendo numa regra tão grande que o tempo está passando e o povo está dando certo. E antigamente, quando eu trabalhava, na época de 80, 85, naquela época, a gente fazia 28, 30 carregar para o ponto dia. Hoje não, faz 7, 8, não faz mais o que fazer. Olha, na época da emergência de 90, primeiro que a emergência que eu trabalhei foi em 82. A gente trabalhava, eu saía de casa pela manhã, às 4 da manhã, não tinha transporte, andava para fazer o açude da Caatinga, né? Então era uma vida sofrida, né? A gente sofria muito, que não tinha um transporte, saía de 11 horas, mas chegava de uma tarde sem comer, as coisas eram difíceis. Não era bom que nem hoje, hoje as coisas estão mais fáceis. Mas antigamente a gente comia o que o governo dava, que não tinha um salário fixado, né? Então as coisas não eram boas não, na emergência de 82. Né? Passou 8 anos de seca de novo, outro sofrimento. Então veio a emergência de 90, 92, 1 e 2. Foi 3 meses de emergência. Na época de Wilson Braga a gente sofria muito também. Vinha caminhão de feira aí para entregar. O pessoal era uma fila, um derrubando o outro. Entendeu? Era um sofrimento. O arroz vinha em casca para a gente pilar, que não tinha. Aí as coisas tudo difícil. O pagamento a gente recebia de mês em mês. Entendeu? Era 16 contos de réis que a gente pegava. Só dava para manter a vida mesmo. Na época de 80 até 90 morria muita criança. Na era de 78, os que fabricava caixãozinho para anjo não dava conta. Não dava, que morrer direto. De fome e doença que não tinha a medicação adequada para dar às crianças. Vivia disso aí, comprando as coisinhas, trabalhando, lavando roupa de gama. Trabalhava nas casas também? Trabalhando nas casas, passando roupa, arrumando casa, Ganhando para levar as pouquinho, coisas só para pra dentro de comer. casa. Mãe lavava muita roupa de ganho, naquele açude de nozinho também. Lavava no rio, lavava no açude. Ficava trocando de canto. Nesse tempo, ela lavava a roupa, ela cobrava muito, era comida, era dinheiro. Como é que era a questão do pagamento? Ganhava mixaria, botou muita água de ganho mais mãe na Dava pra cabeça. sustentar vocês? Levava não era muito coisa, mas dava para ir passando. Como é que era antigamente esse rio? Era o divertimento, o lazer do povo aqui de São José, mano? O rio era o lazer do povo, o povo tomava muito banho, a gente batia roupa e ficava aquela água bonita acima do gado. Onde era a Cacimba do Gado? Onde ficava? Fica ali pro lado da antiga Cagepa, ali, de frente ali, pode falar, Matheus? Casa paroquial? Aquele rio descendo. Por descendo Genésio Araújo, rio. dentro da Ali escola? perto de Genésio Araújo. Tinha aquela escola antigamente? Tinha, né? Tinha. Muito velha, né? Aquela Tinha, escola? aquela escola é velha. E o povo descia naquele rio. Era uma fartura de manga. Tinha manga. Tinha manga, o povo tirava com as mãos, as mangas, chupando e descendo na água. Era muita coisa boa no meu tempo. Porque antigamente vocês escapavam. A chupando gente manga. vivia mais no sítio. E era feliz, todo mundo. Era feliz, era feliz. Cada uma manga a gente. O rio era picava. poluído nesse tempo, não, né? Era não, era tudo limpinho. Tudo limpo. Era tudo limpo. Tinha Como é uma que é? Ali se chama? É, De trás do sobrado ali? detrás de Sobrado. Não era o nome conhecido? Aquele Era o rio? rio, Rio de quem? Qual é o nome daquele rio ali, aquela parte? É o rio ali de Expedito Dourinha. Expedito Dourinho, exatamente. Expedito Dourinha. As coisas foram melhorando. Depois veio outra crise, em 80 e 97. Outra crise grande. A gente sofreu muito. O senhor trabalhava de quê na emergência? A gente chamava, o povo chamava antigamente de caçaco. Caçaco da emergência, entendeu? Ali era na carroça, era na chibanca,
era na pá. Eles davam 10 metros de terra quadrada para a gente fazer durante a período do dia. Nós fazia, já estava liberado, já ganhava aquele dia. Aí ia lá para o apontador, que era Zita, na Caatinga era Zita, aqui no Mocó era Moraes, lá na Picada era Lisboa, todo esse pessoal era os pontadores e dava por empeleito, nós trabalhávamos por empeleito, não era na diário, o pontador deu tanto para você fazer isso aqui, nós fazia. Aí já estava liberado. No outro dia voltava 4 da manhã de novo, o mesmo serviço. As barracas eram de 8 cicas, pai de 8 cicas, entendeu? Não tinha. Era uma coisa que era muito sofrido. Mas nós ficávamos satisfeitos, que tinha aquilo sempre, nós ganhávamos um pouquinho. Né? E muito. E não tinha negócio, assim, não, fulano não trabalha. Quem trabalhava, contratava. Mas para fazer o que os outros faziam. Se não fosse, você perdesse um dia na semana, você perdia já um ponto. Fazia 3 dias, então, só ganhava meia semana. Quando o pagamento era descontado. Nessa emergência que eu trabalhei em 82. Aí veio a emergência de 91. Era em Cacimbão, era cavalo de Cacimbão, era roçando estrada, era desmatando mato, arrancando toco. Aí já era para proprietário tomar conta de nós. Não tinha mais com o exército, que não vinha fazer pagamento, não tinha nada. O pagamento era da prefeitura de São José. Quanto é que ganhava? Nessa época da emergência que a gente trabalhou, que o pagamento aqui em São José, era 60 contos. Não tinha real ainda. Porque o real veio parecer, o real entrou em circulação em 94, em mês de agosto. Na época que eu estava desempregado, eu passei 4 anos vendendo pão, até o Retiro de Nazaré. O meu pai era um caixote maior do mundo, desse tamanho de madeira, ó. Passava na estrada, até chegar no... O povo só esperando na estrada, vindo correndo atrás. Era uma vida boa. Era. Aí eu quero um pão, o outro chegava com 1 litro de cana seca para trocar no pão. Eu trocava. Né? Passei 4 anos nesse sofrimento vendendo pão. Passei de Maria Deca. Aí parei. Né? Aí da vez, essa vez, eu digo, não, agora eu vou vender pão mais não. Aí hoje eu sou um agricultor, sou da roça. Pronto. Todo dia eu trabalho, todo dia. Mas é sofrido. Daqui onde eu trabalho é 18 quilômetros. Olá, meus amigos. Esse é um documentário, Conversa no Terreiro. Direção e produção, desde que vos falo, Matheus Oliveira. É uma satisfação estar ouvindo pessoas que fizeram história aqui na nossa cidade. Eu também faço parte da história de São José da Lagoa Tapada. Eu nasci e me criei aqui em São José da Lagoa Tapada. Nasci no ano de 1993, na cidade de Souza, aqui no sertão da Paraíba. E a gente vem de uma família humilde. Meu pai, ele trabalhava reservando na roça, fazia portão, trabalhava de predeiro. Era aquele tipo de pessoa que tinha várias profissões. Trabalhava de motorista, né? E naquele tempo ganhava R$ 200 por mês. Minha mãe trabalhava lavando roupa de ganho, ganhava R$ 150 por mês, ou seja, dificuldade muito grande. E a gente vem, né, com muita humildade, com muito esforço, a gente vem de lá para cá vencendo grandes obstáculos. No ano de 1997 aconteceu, como se diz, a maior perca na nossa família, que foi a morte do meu irmão. Era Francisco o nome dele. 1997, meu pai, nesse tempo, devido à pressão psicológica de ver seu filho doente, que teve um acidente jogando bola e escondeu esse acontecimento para minha mãe, né, por medo. Aí quando minha mãe descobriu, já estava tarde demais. Naquele tempo as medicinas eram muito defasadas, não é igual a hoje. E através desse acontecimento, meu irmão, devido a muito esforço, muita correria, infelizmente não teve êxito. Veio a falecer em 97, eu tinha 5 anos de idade. E meu pai, ele virou alcoólatra devido à perca desse filho, né? E eu sempre fui criado assim. Minha mãe sempre fez o que pôde, trabalhava nas casas, a gente de forma humilde. Eu andava nas casas dos vizinhos, fazendo recados,
E automaticamente a gente almoçava, merendava nas casas de um ou outro vizinho. E os vizinhos até com a forma bonança, né, ajudavam a gente. E a gente vem de família humilde, aqui em São José do Lagoa Tapada, cidade que eu nunca pensei em sair daqui para outra cidade. Eu comecei aqui aos meus 12 anos, sempre procurando uma oportunidade de emprego. E nunca tive a oportunidade de emprego, nunca bateu na minha porta. E a primeira oportunidade de emprego que eu tive foi com o J. Braga, na rádio comunitária São José FM, a qual trabalhei de comunicador durante 7 anos. Fiquei ganhando R$ 200 por mês, né? Isso para mim era muito dinheiro na época, para vocês terem noção. E coloquei uma meta na minha cabeça de ser empreendedor. Aí, através desses R$ 200 que eu ganhava por mês, fiz empréstimos com bancos públicos, chamado de crédito amigo e outros tipos de microcréditos. E a gente comprei meu primeiro computador parcelado na Eletro, uma loja de eletrônica em Souza. Eu aperreava muito minha mãe. Minha mãe compra um computador para mim, que aqui em São José não tive a oportunidade de emprego e eu queria ser empreendedor. Isso foi em 2012. Aí minha mãe comprou um computador, aquela maior dificuldade, devido a chorar muito, pedir muito. Eu digo, mãe, compra um computador para mim que a gente vou trabalhar. É meu sonho, mãe, trabalhar. Compra esse computador para mim. E eu dizia a alguns amigos meus que iria colocar uma gráfica, né? Eu sempre tive inspiração em desenhar, em pintar. Sempre tirava 10 na escola, né, a qual eu estudei, Genésio Araújo, Antônio Gregório. Minha matéria favorita era artes. Fazia arte até para as alunas também, para os alunos. Sempre quando era aula de artes, me colocavam sempre de cobaia para fazer os desenhos, para fazerem as pinturas, né? E sempre me identifiquei. Identifiquei com essa parte de criação de artes. Em 2012, minha mãe comprou o computador, vim me adaptando. As pessoas, de alguma forma, algumas incentivando e outras criticando, mangando, tirando sarro. Mas eu nunca deixei de acreditar nos meus sonhos. Em 2014, eu abri um CNPJ, né, por nome JM Design. E a gente veio de 2014 para cá com trabalho de fachada. Até a gente atende São José, né, atende Nazaré, atende Souza. Fizemos já trabalhos em Patos, Bonito Santa Fé, Maturéia, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, enfim, várias cidades que comandam aqui o sertão da Paraíba. E graças a Deus deu certo.